I'll be back. Eu não disse que eu voltaria com muitas novidades por aqui, gente. E hoje eu tenho um convidado internacional. Ele, o próprio Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Na verdade, gente, o Dan é americano e foi meu professor durante essa semana aqui na escola que eu tô estudando em Sarasota. Bom, então eu vou contar pra vocês um pouquinho da história deles, porque na verdade é uma história sobre o Dan e o amigo dele que foram visitar o Irã por 2 semanas. E por 2 semanas eles tiveram uma boa estadia, fizeram novos amigos, aproveitaram a viagem e já estavam indo embora. Quando eles estavam passando pela fronteira, gente, os policiais iranianos pediram os documentos deles pra checar. E aí vieram com uma surpresa, que eles não poderiam sair do país e que eles tinham um problema. E aí eles ficaram sem entender, como assim a gente tem um problema? Vocês têm um problema e vocês precisam seguir a gente. Dan e o seu amigo foram levados para salas separadas e por 6 horas Dan foi interrogado e torturado, gente. Na verdade, tudo isso aconteceu simplesmente porque o Dan é americano e cristão. E o governo iraniano, o que acontece? Eles odeiam os americanos e os cristãos. Então, realmente, eles tinham problema. Dan foi acusado injustamente por espionagem e foi julgado, gente, na mais terrível prisão de segurança máxima do Irã. Sob ameaça de execução e no meio de um desespero, ele viveu por 9 semanas a experiência mais louca e dolorosa da vida dele. Na verdade, esse é um resumo da história do Dan. Eu vou deixar um link aqui embaixo de um documentário para você poder conhecer mais detalhes dessa história. Bom, como eu não sou boa de memória, né, gente, vou ler aqui a pergunta que eu tenho pro Dan. Dan, tudo que você compartilhou essa semana foi muito importante pra minha vida. Se você tivesse 5 minutos ou menos para falar do amor de Deus, depois de tudo que você passou, o que você falaria? Thank you. It's good to be with you. The love of God is something that I'm discovering again and again and again. And it's something that was, something I discovered when I was young, but it's also something I'm discovering again and again as I get older. And the reality of the love of God is that it's really big and that He's really good. And I think the Christian life is discovering that God's good again and again and again. If you had the option of 2 things, $50,000 or $50, which would you choose? 50,000? Of course you would, yeah. We all would. Now, when you grab that 50,000, are you going to worry about the 50 that you didn't get? Yeah, no. No, you wouldn't care, right? Why? Because you got something that much better. And the Christian life is really about discovering Jesus and realizing that He's so good that no matter what circumstance happens in your life, that fades in comparison to the goodness and the love of God. Because He's that good. And a few years ago when I was in prison in Iran, I went through probably the hardest test in my life to actually discover the goodness of God in that place. I had 2 death sentences on my life. I was going to be there the rest of my life. There was no hope that I would ever get out. And yet in that place, I began to discover that God was still good, even though my circumstances said, no, He's not good. I began to discover that God is still good, that He's still for me, that He still loves me, and that God is with me no matter what is going on. And as I began to discover that, it changed my life. Because I used to say, well, God's good as long as this happens. God loves me, well then this should happen. What if those things don't happen? Matthew 13:44 says this, the kingdom of heaven is like a man who found a treasure in a field. And in his joy, he went and sold everything he had so that he could get that treasure. Jesus is that treasure. And the more I discover Him, the more I want to discover Him. The more I discover He's good, the more I discover He's really good.
And then I discover he's really, really good. And then I discover he's really, really, really good. Like, the love of God is not something that was just once in my life when I was young, but it's something that continues again and again and again. And it goes deeper and deeper and deeper. And as I discover that love, everything else doesn't seem to matter. Even my problems, even my hard situations, well, I've got God. And God gives perspective and God gives understanding of life because of the love of God. And the fact that He loves me becomes the main part of my life. And that is what I am learning again and again and again, that the love of God is fresh, it's alive, it's now. God is not disappointed in us. God loves us where we're at. He wants to meet us where we're at. And wherever we're at today, He wants to come there. And He wants you to know, wants us to know that He loves us there. That He wants good things for us there. And that is who God is. And the more I discover that, the more I want to discover that. And this truly becomes a wonderful journey of discovering the love of God. So many times in my life, I'm always asking, well, my problems in my Christian life is because I'm not doing more, because I shouldn't do this, or I have to be doing this. The reality is that right now, God loves us. Right now, God is with us. Right now, God wants to show His love to us. And when I discover that, it causes me to understand who God is and brings joy to my life. So yeah, that's what I would share. Oh, thank you so much. Oh, thank you for sharing. Sorry. Bom, gente, foi muito difícil, eu fiquei emocionada, não consegui me despedir direito do vídeo. Agora sim, já estou mais firme, mas essa história do Dan foi uma história que realmente impactou a minha vida. Porque assim, eu nunca tinha conhecido uma pessoa e conversado com ela, a pessoa que viveu uma história tão louca. Eu sempre, assim, não é sempre, já tinha ouvido falar outras histórias, a própria Bíblia, né, relata histórias das pessoas da época que viveram histórias surreais, né, que parecem surreais, e aí de repente eu me deparo com Dan vivendo uma história que até então pra mim era surreal. Na verdade ela é muito real. Eu realmente, foi assim uma semana de um processo muito grande na minha vida, foi um aprendizado de vida a semana que a gente teve aula com o Dan. Eu sei que é um assunto que eu não abordo aqui no blog, porque eu tenho foco mais em moda, cultura, viagem, mas eu fiz questão de compartilhar essa história com vocês porque foi algo que fez muito bem pra minha vida. E eu tenho o propósito, com as minhas redes sociais, compartilhar aquilo que me faz bem. A moda é algo que me faz bem, empreender é algo que me faz bem, viajar é algo que me faz bem. E o que eu aprendi através da vida do Dan foi algo que me fez muito bem, porque foi uma história que inspirou a minha fé. Eu acho que não tenho certeza que vai inspirar a tua fé. Não importa a tua religião, porque aqui a gente não está falando de religião, aqui a gente está falando de Deus, do amor de Deus. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês através desse vídeo. Então eu espero de coração que esse vídeo possa te inspirar assim como me inspirou. E se você quer saber mais informações, gente, como eu falei, tem o link aqui embaixo. Vale muito a pena você saber a história mais a fundo do Dan, e não só do Dan, de outras pessoas que têm experiências loucas. Eu espero poder compartilhar outras histórias que eu tenho ouvido aqui na minha escola. E interaja com a gente. Deixa aqui seu recado, tá bom? Beijo! Hasta la vista, baby.